Prever o futuro é fascinante, mas compreender o passado é o que realmente permite corrigir o caminho. Hoje, com o Tarô, vamos abrir um portal para o signo de Câncer, com uma leitura profunda para 2026. Seja muito bem-vindo, ser místico. Me chamo Leandro Hendrick e esse é o Dimensão Astral, um canal sobre tarô, espiritualidade e o lado B da nossa existência. Antes de revelar as grandes tendências do seu ano, o Tarô vai mostrar o que te impede de avançar. Eu vou começar tirando 3 arcanos menores, eles vão revelar as forças que vão reger o seu 2026, mas só serão abertos quase no final. Por agora, o foco é outro, vamos olhar para aquilo que você precisa abandonar antes que o novo ano comece. Crenças limitantes, padrões que se repetem e principalmente o que habita no seu inconsciente, aquilo que você esconde até de si mesmo e que fazem você atravessar os anos vivendo as mesmas histórias. Iremos utilizar o tarô Marcélia Universal, o tarô dos corvos e o oráculo da floresta. Respire, silencie e permita que essa mensagem chegue até você. Vou estar abrindo aqui a minha tela da mesa, ok? Vamos começar com as cartas de arcanos maiores do tarô de Marcélia Universal. Acessando o seu registro arcástico, cancerianos, acessando o seu eu superior, acessando seus guardiões, mentores e guias. Quais serão as tendências para 2026 para você? Vamos deixar, primeiramente, as cartas viradas para baixo para serem reveladas depois. Agora a gente vai ver o que você precisa abandonar, o que você precisa deixar para trás antes que esse novo ano comece, né? Antes que esse ciclo novo comece para você em 2026. O que você precisa abandonar em 2026? Vou deixar o oráculo da floresta de cá. Morte, o diabo, 7 de ouros, 5 de espadas, o mago, rainha de bastões. Forte em cancerianos. Meu signo também, tá? Também sou canceriano. Cancerianos, morte, diabo e 7 de ouros, tá me falando aqui períodos de espera em que você, de alguma certa forma, entende que a sua materialidade, que você chega até aqui, de uma certa forma, eu vou mostrar para vocês aqui esse 7 de ouros, né? 7 de ouros no tarô dos corvos é quando um certo agricultor, ele está com a sua plantação alagada. Deixa eu colocar bem centralizado aqui para você. É como se fosse um símbolo de espera. É como se fosse um símbolo em que você plantou algo e está esperando colher. Só que o que você plantou, de uma certa forma, você não vai colher não, tá? De alguma certa forma, você não vai colher isso. Por quê? Carta da Morte, abrindo aqui a sua leitura, é como se fosse você plantando, entre aspas, tá? Em um solo que não é especificamente aquele que você vai colher, tá? A morte, ainda que fala sobre colheitas, entre aspas, tá? É como se fosse uma certa protelação, meio que você empurrando alguma coisa também, tá? De alguma certa forma, eu percebo muito assim, muito forte, tá? essa questão da carta da morte, carta do diabo e a carta do 7 de ouros. É como se você também tivesse apegado a essa ideia em que, a carta aqui do diabo, você tivesse apegado a essa ideia que você plantou isso no âmbito material, no âmbito ali de construção pessoal, do que se diz tangível, no que se diz de concretização material, com 7 de ouros, tá? Você não colhe isso, tá? Abandone isso, safe isso, corte isso. E corte a situação em que você entre aspas, se vinculou, se amarrou nessa situação em que você meio que se prendeu. É como se você tivesse iniciado um projeto até aqui e você está esperando dar frutos. Esses frutos nunca vão chegar, tá? Esses frutos não vão chegar porque você plantou em um solo que não foi seu, na verdade. É como se você estivesse nutrindo uma ideia que fosse até uma certa forma inviável.
Porque já vem falando aqui que é uma questão que não deu certo, é uma questão assim que não deu certo e não dará certo. Então assim, recalcule a sua rota, recalcule onde você está plantando, onde você quer colher, tá? E se desvincule disso, se desvincule dessa ideia que você está preso com a carta aqui do diabo, pensando que seja uma questão primordial para você. Tá? É como se eu tô vendo um canceriano aqui ou canceriana que quer muito concretizar algo, mas está preso nessa ideia de concretizar algo até a qualquer custo, tá? Por causa que o diabo deu um peso nessa leitura aqui que até fala um pouco assim sobre vínculos que não são positivos, sabe? Vínculos que não... Você se vincula à própria situação em que você se propõe a fazer de uma certa forma em que você olha para aquilo e está preso naquilo, sabe? Tentar refletir um pouco no que você está preso, no que você quer concretizar, no que você quer engrandecer, e você percebe que não é isso. Você percebe que não é especificamente isso que você... o seu caminho, na verdade, né? Você está protelando a transformar, você está protelando a deixar isso de lado, a ceifar isso com a carta da morte, né? A carta da morte é uma carta assim até positiva para algumas questões, para questões negativas, né? Que vai falar sobre você se desvincular, você ceifar, você terminar aquilo, sabe? Então assim, canceriano, você precisa terminar essas questões em que você cultivou, essas questões que você precisou nutrir e você percebeu que está aqui, entre aspas, alagou. Por quê? Porque não vai dar certo. Sabe essas questões em que você foi fazendo, acumulando várias coisas em fazer, em concretizar, mas você percebeu que não teve ali um final, você até percebe, você já está até percebendo que não vai ter uma concretização nisso. Você está pegado nessa ideia de que isso vai dar certo. Tá? Já começou não dando certo, ainda você começa e ainda você continua achando que vai dar certo. E assim, não dá. Bom, não dá certo, principalmente no que se diz de projetos materiais, projetos de dinheiro, projetos financeiros. Sete de Ouros fala muito sim sobre a materialidade, né? Mas fala muito sobre essa espera. Mas essa espera que você quer ter, ela nunca vai ter um final, entre aspas, tá? Se você continuar ainda nessa ideia. Então, assim, safe, isso, né? Ceifar, de terminar, de acabar isso que você está esperando germinar, isso que você está esperando concluir de alguma certa forma, tá ok? Forte. Essas três primeiras cartas aqui eu achei extremamente forte mesmo. Então, quando a gente vem aqui para 5 de espadas, carta do mago e rainha de bastões. Eu gosto dessa rainha de bastões, ela tem como se fosse um taco de beisebol ali, né? De arames farpados ainda em volta. O tarô dos corvos, pessoal, é um tarô assim que eu mais uso, sabe? É o tarô que eu mais uso. Eu quero desenvolver bastante ainda leituras aqui no canal com ele, porque ele traz essa ideia de inconsciente, até usar as cartas do tarô dos corvos, elas têm esse peso, né, do inconsciente, esse peso, né, do preto e do branco, até por hoje eu estou vestido assim. Mas vamos lá. Que você precisa abandonar antes que 2026 comece, né? Esse sentimento de falta, esse sentimento de uma disputa mal ganha, esse sentimento de que você barganhou sobre algo com o 5 de espadas. O 5 de espadas, ele vai falar sobre quando você pensa que você, entre aspas, ganhou uma certa disputa e na verdade você perdeu. Tá? E é como se fosse uma certa convardolescência de você achar que você está num certo tipo de topo, mas que na verdade assim não tá tanto não, canceriano, não tá tanto assim não. É claro que a gente está falando aqui sobre o que você precisa abandonar, tá? Estou te dando informações do que você precisa deixar de lado para você se engrandecer, ok? Mago, como aqui, o mago negativo, ele é mais aquele ilusionista. Ele é mais aquele mago que tende a jogar um dado esperando com que ele seja beneficiado sobre uma coisa que especificamente ele nunca vai ser também.
ele é mais o ilusionista, ele é mais o farsante, ele é mais o manipulador do que propriamente o arquiteto, propriamente o mago, propriamente aquela pessoa que vai iniciar algo positivo. Então, assim, a gente está vendo também uma pessoa que faz um pouco de mau uso da criatividade. Rainha de Bastões, ela costuma ser, assim, especificamente criativa, energética, dinâmica, corajosa, voltada para o que se diz sobre ela, mas é como se você usasse esse poder do mago de certa forma, um pouco assim, eu posso falar manipulativo, eu posso falar um pouco de uma certa forma assim, essa palavra que eu usei mesmo, essa convardolescência. O que é convardolescência? É você achar que aquilo é uma verdade que na verdade não é. Tá? Meio que você sabe que não é, porque de alguma certa forma você se esquiva certas questões em que você se coloca para fazer de uma certa forma positiva e acaba que no final não dando tão certo assim, porque a forma com que você emprega a sua energia naquilo, Rainha de Bastões, você percebe que não retorna tão positivamente assim para você. Tá? E você faz um certo mau uso de suas habilidades. A leitura aqui eu tenho esse viés assim de dar esse viés, né? Mas para você enxergar realmente o que você está passando. Você está fazendo um mau uso das suas habilidades. Vou até mostrar o mago aqui para você. Você está fazendo mal o uso de suas habilidades. Então, assim, saia de uma certa zona de conforto, primeiramente, tá? Estou percebendo aqui zona de conforto, por mais que tenha Rainha de Bastões e Mago, zona de conforto por causa dos 7 de ouros e 5 de espadas. Parece que formam uma questão em que você se fecha, como todo canceriano faz, né? Mas você se fecha por esse impasse para não dar o braço a torcer, sabe? E você faz esse certo mau uso de uma habilidade ou você não usa as suas habilidades totalmente, tá? Se a gente for entender pelo lado, não pelo lado negativo, mas pelo lado invertido das cartas, você não usa a sua total habilidade de energia, de dinamismo, de criatividade da Rainha de Bastões. Então é como se você se auto-boicotasse um pouquinho, tá? Até aqui, então, até antes de 2026 começar. Canceriano, a gente está vendo uma leitura extremamente assim de coisas que você precisa deixar de lado, tá? Para usar esse aspecto da carta da morte, fazer ela, o bom uso da carta da morte, ela vai falar assim de você ceifar certas questões que são negativas, principalmente da carta do diabo. Como se você estivesse preso a situações que não são tão legais assim para você dar andamento a elas. Esse momento em que a sua plantação está alagada, ele nunca vai baixar. Tá? Então, assim, deixa essa plantação, esse cultivo de lado, tá? Venda quando eu falo algumas certas questões, eu estou falando metaforicamente, tá? Então, esse seu arado, esse seu espaço de plantação, deixa ele de lado e vai em busca de outro espaço em que você vai plantar, em que você vai nutrir isso que você está buscando. Então agora vamos ver as cartas regentes para você de 2026 para cancerianos e cancerianas. Começando com a carta do Mago, olha que interessante. A carta do Mundo e a carta da Estrela. Olha, canceriano, você realmente assim tem o poder da manifestação, do poder de usar habilidades. A gente vê aqui dois magos, tanto no tarô de Marsella quanto no tarô dos Corvos. Esse poder de manifestação, essas habilidades que você estava usando mal antes, agora você começa a usar muito bem, tá? O mago no positivo, o mago como predisposição, o mago como previsão, ele vai falar que você tem sim o poder de realização, que você tem o poder da manifestação sobre suas mãos, você tem as ferramentas para isso, sabe? As ferramentas sobre sua mesa, assim como no tarô dos Corvos também. Gosto muito da carta do Mago, né? É uma carta assim de que você tem o poder da manifestação mesmo, da habilidade, você tem as ferramentas necessárias para
buscar o que você quer concretizar. Então, em 2026, começando já com a carta do mago, transforme esse mago negativo para um mago positivo. Que você começa a produzir, que você começa a iniciar, que você começa a ter essas habilidades de certa forma positiva, tá? Mundo e estrela. O mundo já mostra aqui que no seu ano de 2026 você vai ter uma realização muito grande, né? O mundo fala sobre conclusão de ciclos, o mundo fala sobre boas resoluções, o mundo fala sobre completude, o mundo fala sobre questões assim que você... questões de entendimento mesmo, né? Questões completas. Então, eu vejo também realizações muito grandes para você, tá? A partir do momento em que você faz, principalmente, esse movimento da morte. E o movimento da morte é ceifar exatamente tudo isso, né? Ceifar o que você está preso, ceifar o que você plantou e você nunca vai ter um bom resultado, ceifar a sua autossabotagem, ceifar o seu poder de manifestação negativa, ceifar a sua falta de criatividade, ou a sua criatividade usada para algo que não é tão legal assim. Quando você faz isso, você entra no mundo, você entra ali na carta que vai falar sobre a realização plena, sobre a completude daquilo que você estava buscando. Ok? Quando a gente entende aqui a carta da estrela, uma carta de espiritualidade, eu não posso às vezes mostrar muito aqui por causa de alguns simbolismos que ela tem. A carta da estrela fala muito sobre uma nutrição espiritual, sobre uma fé, sobre aquilo que você nutre mesmo. A carta da estrela, ela tem uma personagem nutrindo a terra e a água ao mesmo tempo, né? Falando aqui sobre você ter uma certa espiritualidade muito bem afincada, de você ter fé em si mesmo, né? De você nutrir tanto a sua parte consigo mesmo e nutrir o que você está fazendo, né? Você irrigar aquilo, né? Você vai passar bastante coisas positivas sim em 2026, tá? Mas só você precisa ter essa certa resiliência em terminar essas questões que são negativas para você. Tudo isso que eu vim te falando ao longo do vídeo. Ok, canceriano? Um grande poder de realização, uma grande conclusão e realização e uma grande nutrição da sua própria fé. A espiritualidade aqui vai estar super em alta em 2026, tá bom? Mas o foco do vídeo, pessoal, é alertar você sobre o que você precisa deixar de lado, tá bom? Então vamos agora tirar uma carta de oráculo, do incrível oráculo da floresta. Sobre o que você... como mensagem dos seus guardiões, mentores e guias. Qual a carta de oráculo da floresta para cancerianos? Olha, a gente está falando aqui do mago, né? O mago que é meio ilusionista, que é meio malandro, que é meio... Enfim, aqui a gente tem a carta do malandro da floresta. Liberte-se da necessidade de controle. Nossa, olha aqui, ó. O diabo, né? O malandro da floresta. Liberte-se da necessidade de controle e renda-se ao desenrolar da vida. Olha que legal. Vou até ler mais uma vez para você. Liberte-se da necessidade de controle e renda-se ao desenrolar da vida. Quando a gente fala aqui, ó, liberte-se da necessidade de controle, linka muito bem com a carta aqui do diabo. Parece que você tem esse controle de ter essa concretização material muito bem feita, e você vai ter, tá? Mas liberte-se desse controle. O controle canceriano, ele não é um sentimento bom, porque deixa a gente refém daquilo que a gente quer, sabe? A gente controlar aquilo que a gente quer fazer deixa a gente refém daquilo. Então por isso que esse alagamento do que está passando sobre você, ele nunca vai passar. Esse alagamento do que está acontecendo sobre a sua materialidade, ele nunca vai passar. A partir do momento em que você se liberta a morte, sabe? A morte fala sobre se libertar daquilo. Renda-se ao desenrolar da vida. O mundo fala sobre coisas que acontecem positivamente aí ao longo dos dias, dos meses para você. Então assim, canceriano, eu vejo um ano para você muito bem positivo, sim, tá? Só que aí você vai precisar passar alguns processos que você vai precisar se desprender deles. Você vai precisar se desprender desses processos
você vai adotar o arquétipo do mago positivamente do que você estava adotando até agora, que você estava usando essas habilidades e essas ferramentas de uma certa forma que não estavam sendo tão bem usadas assim, e essas ferramentas e essas habilidades você estava usando para ter esse controle sobre algo que você não tinha. Algo que você não tinha controle sobre aquilo. Você pensava que você tinha. Ok, canceriano? Preste atenção, liberte-se da necessidade de controle e renda-se ao desenrolar da vida. Então, canceriano, o que foi mostrado aqui não é uma sentença, é um chamado. O que foi revelado hoje continua agindo mesmo que depois que o vídeo termina, porque aqui nada é por acaso. Eu já lhe convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, hypar bastante o vídeo. E se você sentir o chamado para uma leitura pessoal comigo, os atendimentos acontecem pelo WhatsApp. O contato está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.